Olá, boa noite, seja muito bem-vindo aqui no canal 524 da Claro Digital, RS Play TV, programa Opinião e Debate, começando com as principais notícias do dia, da semana, no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Hoje com convidados muito especiais que irão falar sobre temas relevantes na sua economia, para o seu bolso e para a sua vida. Como sempre, as manchetes do dia. Hoje, no mundo, para os brasileiros, chama a atenção a notícia onde Portugal notifica mais de 5 mil brasileiros para que deixem o país. Esse é um total de 20 mil brasileiros que foram notificados, mas 5 mil têm 20 dias para deixar o país. Aqui no Brasil, a Petrobras anuncia uma redução de 17% no preço dos combustíveis na refinaria. Isso equivale a mais ou menos 12% na bomba. Será que vai ser repassado ao consumidor? Também no Brasil, hoje é dia de dólar em baixa, 0,75%, R$ 5,67. A Bolsa B3 do Brasil também em queda e a Justiça bloqueia 23 milhões de reais dos investigados, aqueles que roubaram os aposentados do INSS. Ainda é muito pouco perto de tudo aquilo que foi retirado, subtraído, surrupiado dos aposentados no Brasil ao longo desses anos. E aqui no Rio Grande do Sul, lançamento do projeto de descarbonização. Sérgio esteve por lá, daqui a pouco fala para nós sobre esse assunto, que é sim um edital de mais de 100 milhões de reais para que o Rio Grande do Sul possa atrair empresas, né? A indústria do hidrogênio verde aqui para o Rio Grande do Sul. A Assembleia Legislativa que acaba de aprovar o novo mínimo regional, 8% de aumento no mínimo regional, que passa agora o menor salário para o Rio Grande do Sul, daquelas profissões que ainda não são regulamentadas, passa para R$ 1.789,04. Também a Polícia Civil faz a operação contra uma financeira que lesava clientes sob o comando do advogado Daniel Nardon. É aquele que fazia, foi preso, está preso até o momento, um advogado por suspeita de fazer empréstimos sem o consentimento de pessoas que davam simplesmente a sua autorização, e nesse jogo de lesar clientes, há também uma financeira que operava, onde os clientes pensavam que estavam recebendo recursos devidos aí, judicialmente, e na verdade estavam contraindo empréstimos financeiros que depois deveriam pagar. Também a crise na saúde, o presidente do GHC fala que a situação tende a se agravar nos hospitais do Rio Grande do Sul. Mas, como eu disse, hoje é dia de convidados muito especiais. Comigo aqui na bancada, ele sempre, o jornalista, o repórter que está aonde a notícia acontece, Sérgio Martins, que esteve lá, né, Sérgio, lançamento do projeto de descarbonização do governo do estado, Sérgio. Tiveram presente lá o governador Eduardo Leite, que anunciou o projeto, Arthur Lemos, que foi quem liderou junto com a Marjorie Kaufmann, que é a secretária do Meio Ambiente. O hidrogênio verde pode ser uma grande saída, principalmente para a agricultura, para que o estado do Rio Grande do Sul é um celeiro de alimentos para o mundo. E ontem também, à noite, teve a celebração de 150 anos da imigração italiana, que o grande destaque foi a homenagem no setor de sustentabilidade a Erasmo Battistelli, que é o presidente da BIAID de Passo Fundo e que tem representado muito bem o estado do Rio Grande do Sul para o Brasil e o mundo com etanol. E também hoje teve a assinatura de 82 convênios de estradas e sinais da Secretaria da Agricultura com os municípios, que é de fundamental importância, principalmente
para a agricultura, para o agricultor que está com uma dívida que não consegue aumentar esse prazo e que está sendo uma grande dor de cabeça e que vai nos trazer grandes problemas no futuro. Essas são as manchetes do nosso repórter, jornalista, que está sempre onde acontece a notícia. E aqui ao meu lado está Silvano Oliveira, CEO da NeoHub, que é uma empresa, né, que hoje, como o assunto também é descarbonização, trabalha com energia sustentável. Vem hoje falar aqui como você pode diminuir o preço da sua conta de luz. Atenção para essa entrevista com a Silvana. Muito bem-vinda, Silvana. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com os telespectadores que estão nos assistindo aí em todas as plataformas. Muito obrigada, Lara. Maravilha. Logo, logo vamos falar também uma entrevista muito especial com advogado, especialista em direito agrário, Dr. Guilherme Medeiros. Dr. Guilherme será a entrevista especial que nós vamos falar sobre securitização. Afinal de contas, o que é securitização? O que está acontecendo nas estradas do Rio Grande do Sul, que estão bloqueadas, semi-bloqueadas, né? Não estão bloqueadas, mas tem manifestações em várias estradas, das principais estradas do Rio Grande do Sul, né? De agricultores que não têm mais como pagar as suas contas e que estão aí solicitando projeto de securitização pelo governo federal. Seja muito bem-vindo, doutor Guilherme, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Lara, pelo convite. Espero que possamos hoje aqui explicar para a sociedade, para o povo gaúcho, o que é esse projeto de securitização que a gente ouve todos os dias e não sabe o que está acontecendo nas estradas aí, com esses movimentos dos produtores rurais gaúchos aí. Logo, logo vamos aprofundar esse tema e também aqui, porque é um pit stop, a coisa é rapidíssima, já está na bancada o professor Mário de Lima, que é o nosso economista, especialista, chefe de economia aqui no programa. Mário de Lima vem agora falar também sobre os desdobramentos da questão do IOF. O governo federal tenta fazer, né, um aumento de imposto na carga do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, e não colou. O Congresso disse que não, vai ter que dar outro jeito, tem que cortar na carne, o governo federal tem que diminuir os seus gastos, né? Aliás, falar em gastos, né? É uma de viagem que não para mais no governo federal. Então, logo, logo nós vamos saber se esse IOF passa esse aumento, se não passa. Seja muito bem-vindo, professor Mário. Muito obrigado pela presença. Obrigado. É uma honra estar aqui novamente. Que maravilha. E, desde logo, desde já, vamos para a previsão do tempo. Instabilidade no Rio Grande do Sul, tempo com cara feia, né? E isso nos dá a condição não sabe se vai ter que levar guarda-chuva, não sabe se vai ter que colocar blusão, se vai ter que colocar uma roupa mais agasalhado, né? Meio da tarde esquenta. Vamos ver qual é a previsão do tempo aqui para a capital Porto Alegre. Perdão, Santa Rosa. Vamos começar lá por Santa Rosa, né? Santa Rosa, porque a previsão lá em Santa Rosa, hoje, nesse momento, tem uma chuva leve, né, 35%, então é pouca chuva, 22 graus foi a máxima, vai a 14, amanhã já não chove mais em Santa Rosa, 23, 16, quinta-feira, pouca chuva também, algumas gotas lá, e o tempo tende a ser bom na sexta, no sábado. No domingo, previsão de chuva em Santa Rosa. É o outono, né, gente? Porque o outono, como vocês sabem, assim, é o que fica entre o verão e o inverno. É mais ou menos como a adolescência, doutor. Um pouco é criança, um pouco já é adulto, e às vezes tem coisa de criança e coisa de adulto. E o outono é assim, tem coisa de verão, tem coisa de inverno. Mas vamos de Santa Rosa para Santana do Livramento, lá na fronteira oeste. Santana do Livramento. Já não chove mais Santana do Livramento, né? 14 graus de mínima, não vai ser uma noite fria. Amanhã
Amanhã, quarta-feira, nós já temos aí 10 graus, já começa a baixar Santana do Livramento. A previsão do tempo para quinta-feira deve esfriar Santana do Livramento. Tempo bom na quinta-feira, 18 de máxima, 6 de mínima. Na sexta-feira, olha aí, ó, fronteira lá de Santana do Livramento, dá para tirar o pala. Aliás, eu vou lhe dizer, doutor, eu estava em Santana do Livramento, já encomendei um pala. Tem pala muito bonito, pala é o poncho aquele. Tem um agora que dá para tirar, bota as mangas de fora, a gente consegue. Então eu que sou lá da fronteira, gosto muito disso, encomendei um pala lá para mim. E já vai dar para usar. Quem tiver Santana do Livramento, 4 graus é a temperatura. 4 graus na sexta-feira. Sábado mínima de 6, vai se manter frio. Sexta, sábado, domingo, segunda, sol com poucas nuvens. E segunda-feira vai a 3. Parece que está chegando uma nova onda de frio. Vamos ver Gramado, Serra Gaúcha. Serra Gaúcha, está chovendo agora em Gramado, 93%, então está chovendo em Gramado, temperatura ainda não caiu em Gramado, todo mundo espera frio em Gramado, né? Neve até, mas não vai ser agora ainda. Quarta-feira, previsão 14 graus a mínima, 21 a máxima. Quinta-feira, também previsão de chuva em Gramado, mas sexta, sábado não chove em Gramado, mas a temperatura também não cai muito, não como Santana do Livramento, 9 graus a mínima, sábado 12 graus a mínima, domingo deve voltar a chover e segunda a temperatura já cai um pouco em Gramado, vai para 7, com algum chuvisco em Gramado. E de Gramado, Porto Alegre, vamos ver Porto Alegre, nesse momento tem uma chuvinha aí em Porto Alegre, uma chuvinha, né, fraca, mas tem. Amanhã, tempo bom em Porto Alegre, quarta-feira. Quinta-feira deve pouca chuva, mas ainda deve ter um chuvisco em Porto Alegre. A temperatura já cai um pouco em Porto Alegre na quinta-feira, cai mais na sexta-feira, mas já com sol. Sábado também não cai muito, mas também sol. Domingo deve chover um pouco. Na segunda-feira, Porto Alegre, temperatura entre 10 e 17 graus. Então, para encerrar a previsão do tempo, Capão da Canoa. Vamos ver como é que fica Capão da Canoa. Amanhã, hoje, Capão da Canoa já não está chovendo mais, 29%. Ainda não esfria Capão da Canoa, 15 graus a mínima. Máxima foi a 21 hoje. Amanhã, 17 a 22 de temperatura. Sol, poucas nuvens. Quinta-feira, algum chuvisco em Capão da Canoa, no nosso litoral. Sexta-feira, tempo bom. Sábado, tempo bom. Temperatura não cai muito também, vai a mínima de 12 e máxima 19. Eu não acho muito frio, né? 12, 19. Eu sou lá da fronteira, acho que é uma temperatura amena ainda para os padrões gaúchos. Sábado, sim, tempo bom, já aquece um pouco mais. Domingo, chuva. Segunda-feira, perdão, mínima de 12, máxima de 17. Algum chuvisco também. Mas olha, nesse momento, nós vamos fazer aqui uma entrevista especial com ele, Dr. Guilherme, que é um especialista em securitização, mas em direito agrário, né? Como a gente fala no direito, a área que trata dessas questões é o direito agrário. Doutor Guilherme, quando se fala em securitização, as pessoas não entendem muita coisa, porque primeiro, parece que assim, ao leigo, tá? Quem é daqui de Porto Alegre, da região metropolitana, que não está acostumado com as coisas do campo. A impressão que tem é que agricultor está sempre chorando. E tinha uma época que, assim, não, estão chorando para pegar empréstimo para comprar caminhonete nova. Só que a realidade hoje é bem diferente. Hoje nós passamos 4 anos de seca, passamos 2 anos de muita chuva, né, enchentes, que se perdeu tudo. Então, praticamente 6, 7 anos que o agricultor só tem tomado... Exatamente, Lara. E se nós precisamos... nós falamos muito em 4 anos de estiagem e em 2 anos
de chuvas, né, de excessos de chuva. Mas, na verdade, se nós olharmos para trás, nas últimas 8 safras, nos últimos 8 anos safras que nós tivemos 6 anos safra que foram quebrados por ou estiagens ou por enchentes, né? A gente precisa também ter o conhecimento, e as pessoas da cidade às vezes não levam em consideração isso, de que o empresário rural, o produtor rural, ele tem todos os problemas que o empresário da cidade enfrenta, né? Sejam problemas de câmbio, problemas econômicos, problemas políticos, mas ele tem 2 agravantes muito grandes, que ele trabalha com uma indústria a céu aberto, né? Então, além de todos esses problemas que os empresários da cidade enfrentam, o produtor rural ainda tem que se preocupar com esses 2 grandes problemas que eles enfrentam, que são os problemas agroclimáticos, né, e os problemas agrobiológicos. Os problemas agroclimáticos, aí, enchentes, excesso de chuva, secas, estiagens, né, granizo, e também os problemas agrobiológicos, aí, lagartas, fungos, bactérias que atacam a sua propriedade, a sua lavoura. Bom, então assim, por essa retrospectiva tem sido prejuízo em cima de prejuízo. E o que o pessoal, a gente tem ouvido muito falar, é que o pessoal já não tem mais capacidade de endividamento. Exato. Quando tu não tem mais capacidade de endividamento, o que acontece? Deve dinheiro para o banco. Não tem como pagar, o banco vai lá e tira a tua terra, tira o teu patrimônio. Exatamente. Porque é diferente de quem tem um imóvel. O cara que tem um imóvel, que é onde ele mora, é o único imóvel, a não ser que seja uma dívida, enfim, condominial, né? A questão trabalhista de empregado doméstico, ninguém mexe no teu imóvel porque é a tua casa, a casa da tua família morar. Mas no campo não. O cara vão lá e tiram um pedaço do campo do cara, se não tira todo. Fazendo uma introdução, Lara, eu gosto muito de trazer essas informações para os nossos ouvintes e para os nossos amigos, principalmente para quem está na cidade, para a gente saber a importância e o significado do que é a produção rural brasileira, né? O Brasil hoje representa aí, o agronegócio brasileiro, ele representa mais de 24% do PIB nacional só do setor primário, né, Lara? Se a gente colocar junto aí o setor de comercialização, transporte, beneficiamento, armazenagem de grãos, nós vamos chegar aí a quase 50% do PIB, né? Nós temos quase 50% da balança comercial brasileira vem do agronegócio. O país não quebrou ainda por causa do agronegócio. 22% da mão de obra empregada com carteira assinada no Brasil está no setor rural, né, Clara? Nós temos dados aí da USDA, que é o Ministério da Agricultura americano, de que até 2031, 41% de todo alimento exportado no globo terrestre sairá do Brasil. Veja o tamanho do gigantismo da importância do agronegócio brasileiro para o mundo, não só se não para... quebrarem antes, né? Exatamente. Se ocorrer tudo bem, né? Dados aí, Lara, da Serasa Experian dão conta de que para o setor agrícola brasileiro entrou o ano de 2024 com 45% de todos os produtores brasileiros endividados, não só os gaúchos, mas um cenário nacional. 45% somos aí, isso dá mais de 2 milhões de produtores rurais hoje endividados, num endividamento que ultrapassa R$1 trilhão, né? Se a gente for pensar só no Rio Grande do Sul, nós temos dados que a Farsul trouxe a questão de 15 dias atrás, de um endividamento de todo o setor, né, do setor agropecuário gaúcho na ordem de mais de 100 bilhões. Somente no setor agrícola, um endividamento de mais de 70 bilhões, né? Com dívidas a curto prazo que se venceram agora em 30 de maio e que se vencem até agosto, de 30 bilhões. Né? Então, o produtor rural está extremamente endividado, está sem capacidade de buscar novos investimentos, numa situação extremamente crítica, sem o apoio de quem deveria apoiar neste momento, que é o governo federal. Né? Nós temos uma legislação do crédito rural, que é uma legislação especial, que foi criada lá num momento que o Brasil tinha uma população extremamente crescente e que importava muito alimento. Então, naquela época, o governo, lá nos anos 60, criou a lei do crédito rural, né, que veio aperfeiçoar. Nós fomos aí importadores de alimento até o final dos anos 90, início dos anos 2000, e hoje, em 2025, o Brasil talvez seja o maior player do agronegócio mundial, com todo esse problema que nós estamos enfrentando aí nesses últimos anos. Mas, para a gente poder entender, o que exatamente estão pedindo
essas pessoas que estão na beira da faixa. Quando eu vejo aquele monte de máquina, trator, na beira de uma BR, como estão aí nos trevos aí, eu fico pensando, pois, o pessoal tinha que estar lá no campo, colhendo, trabalhando. O que eles estão fazendo lá? O que eles estão pedindo lá? Desde o ano passado, Lara, quando aconteceu aquela gravíssima catástrofe climática aqui no Rio Grande do Sul, se criaram movimentos de produtores rurais no Rio Grande do Sul. Por exemplo, o SOS Agro, a APER, que é a Associação de Produtores e Empresários Rurais do Rio Grande do Sul, que lutam aí por uma securitização, né? O nosso objetivo hoje é falar sobre o projeto de securitização, explicar para as pessoas o que é esse projeto de securitização e esses movimentos de produtores rurais, que são movimentos espontâneos de cidades de produtores rurais, mas de cada cidade dos produtores daquela localidade com o seu movimento. Esse movimento é um movimento apolítico, não envolve política, não envolve instituições, mas sim um movimento espontâneo dos produtores lutando pelo alongamento das suas operações de crédito rural. Não, digamos assim, ele é apartidário, ele não tem partido, mas na verdade é até por uma falta de política econômica para o setor. Exatamente. Nós estamos vendo aí que nos últimos 5, 6 anos, em algum momento a lei do crédito rural ela foi esquecida, ela se perdeu no caminho. Não, né? eu vejo assim, ó, não existe... E esse é um dos grandes problemas para mim no agro brasileiro. Não existe uma política agrícola. O pessoal vai sempre fazendo puxadinho, remendando, tapeando. É o que eu digo, como eu disse antes, em algum momento esta política agrícola se perdeu, né? Porque nós temos uma política agrícola, né? Inclusive está lá no artigo 187 da Constituição Federal, né? Temos a lei de política agrícola, mas o que a gente vê é que não está, os governos, as instituições financeiras, as cooperativas de crédito, não vêm aplicando essa legislação do crédito rural de forma como deveria ser aplicada. Está havendo um desvirtuamento dessa legislação nos últimos anos. E a gente tem visto aí que os principais títulos de crédito do crédito rural, né, que estão lá elencados no Decreto-Lei 67, 67, não vêm sendo utilizados pelos bancos e pelas cooperativas de crédito nos últimos anos, se utilizando de novas formas de contratação de financiamento rural, o que acaba levando o produtor, num momento de crise como agora, né, que se busca um alongamento, uma prorrogação dos contratos de crédito rural, não conseguir fazer estas operações, justamente porque a legislação do crédito rural está sendo desvirtuada. Dê para nós uns 2 ou 3 exemplos do que deveria acontecer e não está acontecendo, por exemplo, segundo a lei. Por exemplo, né, as operações de crédito rural de instituições financeiras e cooperativas de crédito que operam no Sistema Nacional de Crédito Rural, certo, elas deveriam se utilizar nos contratos de crédito rural, seja de custeio, de investimento ou comercialização, de títulos de crédito do agronegócio. Cédula rural pignoratícia, cédula rural pignoratícia hipotecária, cédula de crédito rural. E, no entanto, a gente vê, por exemplo, a utilização de cédulas de crédito bancário que são lá, que é uma cédula criada pela Lei 10.931, que não tem absolutamente nada a ver com crédito rural. As cooperativas de crédito, eu não vou nominar as cooperativas, mas as cooperativas de crédito rural, elas operam com os produtores através de atos cooperativos, né? E quando acontece uma frustração de safra por ocorrências climáticas, como a gente está vendo agora, o produtor rural não tem a possibilidade de se utilizar da legislação agrária, ou seja, do manual de crédito rural, que é quem regula todas as operações de crédito, para prorrogar estas operações. Ele está descoberto. Isso é mais ou menos como o artigo 5º da Constituição, que todo brasileiro tem direito à saúde. Aí o cara vai lá, não tem exame, não tem hospital, não tem leito, não tá... Então está na Constituição, mas na hora de contratar crédito, ele entra praticamente como um cidadão e essa é uma situação que eu tenho normal. Que eu tenho acompanhado muito de perto, Lara. Eu, inclusive, passei os últimos 10 dias viajando pelo interior do estado do Rio Grande do Sul, e quando eu converso com os produtores que estão nesses movimentos de BR, eles me dizem assim: doutor, toda vez que eu chego na cooperativa de crédito para fazer um crédito rural, eles me dão um documento para assinar, o dinheiro entra na minha conta, eu estou achando que estou fazendo uma operação de crédito rural. Quando acontece uma frustração de safra, eu não tenho alongamento, porque eu não firmei um contrato de crédito rural, eu firmei um ato cooperativo, que é um empréstimo entre as cooperativas e na associadas. verdade, ele devia estar segurado. Exatamente.
na safra dele e esse seguro que não tirasse o patrimônio dele. Esse é um ponto importante, Lara, porque nós temos uma política agrícola aí de seguro agrícola, tá? Muito fraca hoje no Brasil. O subsídio ao seguro agrícola é muito baixo no Brasil, ao contrário dos outros países que são players do agronegócio, onde a política do seguro agrícola é uma política de força, onde os governos investem muito no seguro agrícola. Eu tenho para mim, a minha posição, quem me conhece, trabalha comigo no dia a dia, sabe que eu penso isso aqui no Brasil. Acho que a gente precisa levar essa discussão ao Congresso Nacional. A política agrícola do seguro, ela precisa ser a política agrícola número 1 do país. Sim. E não o crédito rural. O produtor que está segurado a sua lavoura segurada, a sua propriedade rural, ele tem segurança, ele consegue produzir com segurança, com tranquilidade acaba não... Como é um empresário que tem um seguro da sua indústria, da sua empresa e pegou fogo e o cara... E o seguro agrícola no Brasil hoje ele é muito caro, né? Ele ainda é um seguro que não... O nosso país é um país continental, a nossa agricultura ela é diferente da agricultura que se faz no Cerrado, que se faz no Mato Piba, então nós ainda temos essa dificuldade de organizar essa questão de seguro agrícola. Doutor, um minuto para nós podermos dar continuidade aqui no nosso programa. O que deveria fazer o governo federal que está sendo solicitado e não está fazendo? Tem alguma coisa a ver com o Bacen, com o Banco Central? Na verdade, os produtores, os movimentos que estão nas BRs, eles estão lutando pela aprovação do projeto de lei 320 de 2025, que é o projeto de securitização das dívidas de crédito rural, né? Esse projeto é um projeto de autoria do senador Luiz Carlos Reis e ele visa alongar operações, prorrogar operações de crédito rural de produtores rurais, cooperativas e agroindústrias. Não é não pagar dívida. Jamais. O produtor rural nunca teve essa ideia de não pagar as suas dívidas. É fazer aquilo que o governo federal fez com o Rio Grande do Sul. Postergou a dívida do Estado, prorrogou. Nós já tivemos a securitização lá em 95, 98 com o PESA, né? Claro que eram situações bem diferentes, porque a securitização lá em 1995, 99% dos produtores rurais do Brasil estavam endividados. Naquele momento, o maior fomentador do crédito rural no Brasil era o Banco do Brasil, e nós vivíamos um tempo que a inflação ultrapassava os 2 dígitos por mês. Então, naquele momento, o governo federal, verificando que o Banco do Brasil passava por problemas financeiros em função do superendividamento do setor, chamou a CPI do superendividamento do agronegócio, que acabou se transformando aí na Lei 9.138, que deu aquela securitização lá em 1995, que inclusive acaba agora em dezembro desse ano, que possibilitou que produtores rurais naquele momento alongassem as suas operações, tivessem as suas garantias liberadas e que pudessem fomentar esse agro gigante que nós temos hoje. E o projeto de lei do senador Luiz Carlos Reis também visa isso, né? Visa alongar as operações por 20 anos, com juros escalonados para a agricultura familiar em 1%, para o médio e pequeno produtor, para o médio produtor em 2% e para os demais produtores em 3%, aí com uma carência de 3 anos, né? Para que o produtor consiga se rentabilizar e poder voltar à atividade. Novamente. Exatamente. Bom, eu não entendo muito bem o que está faltando para que isso aconteça. Agora, será que tem a ver com aquela política ainda lá da eleição, que muitos produtores tomaram um lado para presidente da República, mas também tem a agricultura familiar que depende disso e boa parte também da agricultura familiar votou, né, nesse atual partido da presidência da República. Então, na verdade, assim, acho que tem que olhar melhor, né? Quem sabe a gente dá um tempo nas viagens, aí agora saindo para a França de novo, aí já para uma comitiva presidencial para a França, vamos botar um pouquinho mais o pé no Brasil, quem sabe andar um pouco mais pelo Rio Grande do Sul, pelo sul do país, pelo Mato Grosso, que também é outro, né, grande produtor, e olhar com mais carinho a nossa produção, porque o Brasil depende da produção agrícola. E o Cerrado, que também enfrentou graves problemas climáticos. Sim, né? sim. Inclusive, o projeto de lei 320 da securitização, ele não é um projeto gaúcho, né? Ele engloba todo o Brasil, todos os estados e cidades que tiveram problemas climáticos entre 2021 e 2025. Doutor Guilherme, especialista em direito agrário, o senhor está convidado para vir outras vezes, porque vai desdobrar esse assunto, a gente precisa aprofundar cada vez mais.
Muito obrigado Estou pela sempre à sua disposição, presença. Lara, para vocês aí. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Vamos agora falar aqui com a Silvana Oliveira, representante da Neo Hub e que tem boas notícias, né, a respeito principalmente da sua conta de luz. Né? A Silvana que já vem trabalhando há um bom tempo aqui, entre outras frentes, com a iGreen, que é uma empresa especializada em tornar sustentável e mais barata a conta de luz. E todo mundo pensa que para ter energia fotovoltaica, energia solar, o cara precisa ter aqueles painéis solares em cima de casa, precisa ter... E não é bem assim a história. Como é que é essa história de tornar mais barata a energia elétrica, Silvana? Se isso está acessível para quem quiser, conta um pouco para nós como é que funciona. Isso está acessível para quem quiser e é muito importante nós estarmos aqui dando essa publicidade, né? Tornando pública essa informação que é de utilidade pública, né, Lara? Qualquer pessoa hoje que tenha um consumo acima de 100 kW aqui no Rio Grande do Sul, que esteja dentro das distribuidoras CE e RGE, já podem fazer a adesão a uma forma mais barata de energia, de geração de energia, inclusive no caso do rural, para quem está nessas operadoras, nessas distribuidoras, e assim obter o desconto sem ter que investir nas placas solares. Mas como é que faz essa adesão? A pessoa ela paga alguma coisa, ela tem que se associar? Como é que funciona isso? Nós somos hoje a empresa líder no Brasil em conexão sem investimentos. O nome da palavra é conexão mesmo, porque Sim. a gente conecta o cliente através de uma plataforma. Nós somos uma empresa inovadora, o que chamamos de uma Energy Tech. O que a Energy Tech é uma empresa de tecnologia na área de energia, que possibilita que usinas solares que estão espalhadas pelo Brasil possam chegar na sua casa, no seu apartamento, no seu escritório, em unidades que antes não seria nem possível colocar uma placa, porque nem teria teto. A gente consegue fazer a conexão diretamente com as nossas usinas e garantir esse desconto mínimo, que começa com uma alíquota mínima, mas que pode chegar a zerar a conta de acordo daí com as políticas da empresa e que você não paga nada. A única coisa que você tem que fazer é a adesão e aí, através dos nossos licenciados, eu sou licenciada, né, aí depois a gente pode deixar os contatos, né, Lara? Sim. Através aqui da redação, mas precisa ficar muito claro, por que não tem custo e mesmo assim ela ganha o desconto? Pois é uma coisa que assim, é bom demais para ser verdade. Aí a gente desconfia, até o santo desconfia, como diz o outro. Quer dizer, vamos lá, eu tenho acima de quantos? Acima de 100 kW. 100 kW. É. O que é acima de 100 kW, mais ou menos? R$100. R$100. Acima de R$100, Bom, mais ou menos. Eu pago, vamos lá, eu pago R$200 de energia por mês na minha casa. Aí eu vou lá, pego o contato da Silvana, nós vamos colocar aqui depois os contatos e outros programas, porque Sim. de utilidade pública, nós vamos estar fornecendo aqui o contato. Pega o contato da Silvana. Aí, Silvana, vai lá, me credencia num site, alguma coisa assim? Isso, te cadastro num site. Tá. Esse site a pessoa mesmo se autocadastra. Tá. Faz ali o seu cadastro, Tá. assina. Com Sem pagar reconhecimento. nada? Sem pagar nada. Tá bom, e aí? E aí, a partir de 30 a 90 dias, ele passa a receber energia sustentável e renovável na sua casa. Aí assim, não, mas aí eu recebo a energia, por exemplo, se é da CE ou da RGE, eu continuo recebendo a energia deles. Continua. Só que tem um desconto na minha tarifa de luz. Tem um desconto Na no minha seu taxa? consumo de luz. Tem no desconto consumo. nos seus quilowatts. A tarifa da RGE e da CE não muda nada. A tarifa de iluminação pública continua. As taxas continuam. Sim. A pessoa vai receber esse desconto em cima do seu consumo, dos seus quilowatts. Quer dizer, se eu pago R$200, eu vou ter ali o quê? 10%? Você vai ter mais ou menos uma conta por ano de desconto. Uma conta por ano? Inicialmente garantido pela nossa empresa, mas aí você pode indicar outros clientes e através do que a gente chama, que é muito comum em todas as empresas, a modalidade de cashback, né? Que é você, quanto mais clientes você indica... A família e tal, você os pode amigos, zerar a conta. um condomínio. Um condomínio. Vamos lá, eu moro Os membros lá... de uma igreja, por exemplo, enfim, qualquer... Não, eu moro lá, vamos lá, eu moro num minha casa, minha vida,
lá com 200 apartamentos. Sim. Eu posso, além da minha conta, sugerir outras pessoas, e se todo aquele condomínio fizer, eu vou ter mais desconto, as pessoas também. Exato. E todo mundo ganha. Gente, mas isso aí é uma inovação muito... Inovação baseada na Lei 14.300 de 2022 e que foi reforçada agora pela MP que acabou de ser assinada dia 21 de maio, que já anuncia a chegada do Mercado Livre no Brasil em 2026. Essa entrada era esperada para 2028, foi assinada agora para 2026, então a gente já consegue fazer a partir de agora essa entrada. No Rio Grande do Sul, né, nós tivemos desde 2022 a lei, no Rio Grande do Sul desde maio do ano passado, está disponível através, né, da CE e da RGE, a gente fazer a distribuição da nossa energia. Mas aqui. Que maravilha. É super novo. Tá, mas super... vamos lá, então o pessoal quer saber o seguinte, como é que faz para entrar em contato, para ter acesso, tem que mandar um WhatsApp, tem que mandar, como é que é isso aí? A gente pode, não sei se deixar um recado. Não, por favor, hoje, já. Vou deixar aqui, @Silvana Oliveira Oficial no Instagram, ou o meu WhatsApp pode colocar ali também, é 51 9969 5913, e aí eu passo todas as informações. É muito simples. Não, mas vamos repetir de novo então com mais calma. Silvana Oliveira Oficial no Instagram. Lá eu vou no Instagram, @Silvana Oliveira Oficial. Isso. Ou o WhatsApp é 51 999 69 59 13. E aí a gente passa todas as informações. Na verdade é muito simples. Eu vou passar um vídeo para você explicando tudo isso em 1 minuto e vou passar o link para você fazer a autoadesão e poder participar da Silvana, transição energética. Mas eu vou te dizer, tu vai ter que vir outras vezes aqui, porque isso é uma coisa que a gente precisa repetir. Não faz sentido pagar 12 contas de luz por ano, podendo pagar 11 contas de luz por ano. As pessoas querem tanto o 13º, né? Como direito salário, você está ganhando o 13º da sua conta. Na verdade, o 12º, exatamente. E na verdade pode ser todos os meses. Que maravilha. É uma opção do cliente. Mas que maravilha. Olha, é bom demais para ser verdade, mas é verdade. É verdade. Silvana, muito obrigado pela tua presença e volte mais vezes para dar boas notícias aqui, né? Quando você me chamar, eu estou aqui. Agora dê boas notícias para não tão boas notícias, mas aqui com o nosso analista-chefe de economia do programa, professor Mário de Lima. Professor, aumento de imposto, o governo federal quer aumentar a IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, e ainda tem gente que diz que não, isso aí não é comigo, não vai pesar no meu bolso. Esse imposto atinge todos ou atinge só quem tem muito dinheiro? Atinge todas as pessoas que precisam de dinheiro, né? Então, aliás, todas as movimentações financeiras e principalmente aquelas pessoas que precisam de dinheiro. Aqui nós temos uma empreendedora, né? Quando todo empreendedor vai realizar algum tipo de investimento, ele busca recursos do financiamento e nessas operações ele acaba pagando IOF. E isso faz com que se reduza a capacidade de investimento do país, reduzindo a capacidade de renda, né? E, no longo prazo, até mesmo desemprego. Então, o governo federal está aí com uma previsão de déficit em torno de 75 bilhões, já fez um trabalho para fazer um corte, né, um contingenciamento de 30 bi. Professor, déficit é o seguinte, para miúdos, claro. Para quem está em casa. Déficit é o seguinte, o governo gasta mais do que arrecada. E olha, arrecada que não é mole, mas arrecada que não é mole. Muito. Mas gasta mais. Gasta mais. Seja em viagens, seja em criação de ministério, seja... Né, a gente só não vê gastar mais na saúde, na educação. Nisso parece que a consulta do SUS é R$2 que paga para um médico. Então, mas está gastando mais em outras coisas aí do que deveria. Sim. E para poder equilibrar a história do gasta mais do que arrecada, está propondo aumentar o imposto através do imposto de operações financeiras, que daria aí o que? 15, 20 bilhões. 20 bi. Isso. 20 bilhões. O governo tentou passar isso, protocolou isso no Congresso Nacional, e o Congresso disse, não, chega de imposto. Não, imposto aqui não vai passar mais. Sim. E em que pé está isso agora? Parece que eu estou vendo que tem um acerto aí, começando a acontecer entre o ministro da Fazenda, o Haddad,
e o presidente do Congresso, o Davi Alcolumbre, o Mota, lá, enfim, eles estão começando a fazer essa discussão para tentar ter um prazo aí para tentar fazer um alinhamento no que diz respeito à aprovação, né, à continuidade dessa proposição. Isso porque o Congresso enxergou isso, teve uma má impressão da ação do governo, não só pelo aumento do imposto e ao invés do corte de gastos, mas muito mais por se sentirem desprestigiados na tomada de decisão do governo, que foi praticamente unilateral. Pois é, mas vamos lá, com o que gasta o STF, que gasta mais do que a família real da Inglaterra, com o que gasta o Congresso, cada deputado federal hoje tem 40 milhões para dar em emendas praticamente sem fiscalização. Com o que gasta o governo federal, com essa orgia de ministérios que tem aí, viagens que não acaba mais, agora está indo um avião cheio junto com o presidente para a França, lá com Macron, para tomarem vinho, aquela coisa toda que é bom de fazer na França, né? Vai ter que fazer com o dinheiro deles, não dá para fazer com o nosso dinheiro, né? Então, quer dizer, Congresso gasta emendas quase que sem fiscalização. STF, será que não daria para cada um ajustar um pouco aí? Vamos dizer, olha, 70 que está o déficit, 75. 75, e quem sabe faz o seguinte, ó, o Executivo tira aí 40, o Judiciário tira 20, o Congresso tira 15, né, mais 20, e a gente resolve essa conta sem precisar carregar mais em cima do povo. Porque o que eu tô sentindo é assim, ó, mais uma vez o povo vai pagar essa conta, seja de um jeito ou do outro, o Congresso desprestigiado ou não, mas o que acontece? Isso é que nem lá na fronteira é cavalo. Tu pega um potro novo, tu vai botar o freio no potro e vai botar o arreio, ele sai pulando, geneteando, quase ninguém consegue subir em cima dele. Aí tu bota o segundo dia, ele vai de novo, lá pela 22ª, né? Depois de meses fazendo isso, ele já acostuma. E o cara já sobe, ele já até dá uma mascadinha no freio, como uma coisa boa, acha que tá bom aquele freio. Nós estamos meio assim, estamos tão acostumados com subir em imposto e ficar por isso mesmo, que nós já estamos até mastigando o freio ali, achando que aquilo ali é assim mesmo, mas não é. Quer dizer, o que isso... Hoje o aumento do salário mínimo aqui para 1.789. Quer dizer, o cara com 1.789, aí vem o governo e aumenta o imposto para tirar mais desse deu 8% e vai tirar mais 20%, 30% em cima disso de imposto. Quer dizer, teria uma outra medida que não fosse eles cortar um pouco na carne, além de aumentar imposto, professor? Existem outras medidas, mas essas medidas elas não estão muito claras. Existe proposição de utilizar recursos de capital, ou seja, recursos que serviriam para investimentos do governo para dar cobertura às despesas correntes. O problema é que essa despesa corrente é uma despesa do dia a dia. E aí a alternativa que o governo tem é ou aumentar impostos ou, preferencialmente, cortar recursos. Mas aí ele teria que fazer um enfrentamento com o judiciário, fazer um enfrentamento com a sua base ou fazer um enfrentamento com o Congresso. Então, acho que o governo optou pelo aumento dos impostos. Então, na verdade, o enfrentamento vai ser com o senhor, com a senhora, com o seu bolso, né, com a sua conta de luz, e a gente que aperte o cinto aqui e vá achando soluções. Uma dessas soluções é essa aqui que a Silvana está trazendo, que é diminuir o valor da conta de luz, né? Uma das soluções é pressionar o Congresso Nacional, como os produtores estão fazendo pela securitização. Uma das soluções é cuidar quem é o deputado, o seu deputado aqui do Rio Grande do Sul, que vai votar a favor do aumento do imposto. Então, vigiai, orai e vigiai, porque é o que nós temos que fazer, porque senão nós vamos ser que nem o potro, eles vão ficar mastigando o freio, eles vão botar o arreio em cima da gente e a gente que puxa a carroça. Mas não pode ser mais assim, está na hora de reagir. Muito obrigado pela sua presença. Programa Opinião e Debate fica por aqui.
Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado aos nossos convidados. Voltem sempre e é um prazer estar sempre na sua companhia. Uma boa noite e até breve, se Deus quiser.